de ninguém. Esse é o meu pensamento. O meu pensamento não pode ser para a vida de ninguém. Você pode até refletir sobre isso e dizer, não, Caco Rocha, você está completamente errado. Nós temos uma previsão, nós temos estudo, nós vislumbramos que em tantos anos as coisas vão ficar melhor, nós vamos ficar bem melhores, nós vamos mudar, as coisas vão ficar boas, nós não vamos acabar com a fome, ninguém vai passar mais dificuldades. Esse processo, como eu disse, que o Val Harari descreve nos seus livros, de que mesmo com a gente recebendo auxílio para não passar fome, tudo vai ficar bom, nós não vamos ser inúteis e vai ficar tudo bom. Se você consegue fazer essa análise, consegue me passar. Eu acabo concordando com pessoas que falam, pô, acaba que você lê ou assiste coisas de pessoas que a gente tem essa tendência. Mas eu consigo assistir outras coisas, ver outras coisas, mas eu vou fazer críticas, porque não concordam comigo, mas eu não vou, ou que eu não concordo com eles, eu não vou querer que a fogueira seja acesa para jogar o cara que não concorda comigo. Não existe isso. Se eu não concordo com uma pessoa, a pessoa não concorda comigo, são pontos. A gente pode sentar para conversar como pessoas civilizadas, como eu tinha até falado do Antônio Miranda nesses vídeos que eu gravei, os dois últimos vídeos que eu gravei lá que estão no meu canal, estão falando exatamente do Antônio Miranda. Um que já eu coloquei para 14 horas e o outro que eu já gravei mais cedo. Então, são pessoas com ponto de vista diferentes. O Antônio Miranda, por exemplo, falando lá com o padre, ele estava falando sobre o ateísmo dele e sobre a falta de fé que ele adotou com relação a Deus. Ele não consegue vislumbrar Deus, não consegue ver Deus. E quem já assistiu o meu canal já viu diversas vezes em que eu falei, aqui está cheio de livros do Richard Dawkins, tem um monte aqui, e eu ainda comprei mais 4 livros do Richard Dawkins. Eu vou ler todos os livros dele, tudo que ele publicou de livro eu vou ler. E todos os que eu li aqui, inclusive os mais poderosos, aqui tem aquele Deus um Delírio, tem Evolução, A Magia da Realidade, tem o Maior Espetáculo da Terra, tem também o Relojoeiro Cego, tem o Gênio Egoísta, e tem mais aqui, tem algumas coisas. Então, tem alguns livros do Dawkins aqui, tem também aqui do Simon Singh, que é aquele do Big Bang, tem outro aqui do Simon, tem um monte de livros que eu vou lendo, mas esses livros não são o suficientes para me tornar um ateu. Então, o religioso tem que parar de ter medo de ateu. Ateu não bota medo em ninguém, não deveria botar medo em ninguém. Não deveria. Eu vi uma live do Antônio Miranda que tinha alguns ateus lá, tinha o Bernardo, que é um ateu antigo, ele é professor de matemática, inclusive acho que o canal dele era bem matemática, e ele é um daqueles ateus, dos primeiros ateus do YouTube. Naquela época, quando eu achava que os religiosos não iam vencer. Hoje eu já fico mais arrependido de que os religiosos acabaram vencendo. Por quê? Porque venceram de forma incorreta, venceram para o mal e não para o bem. Lamentavelmente, 90% dos religiosos que estão nas redes sociais, pregando e fazendo coisas, não venceram para o bem. Então, os religiosos não só venceram, como também colocaram os ateus para correr, né? Para correr entre aspas. Então, os ateus estão aí. Eu não tenho problema, eu consegui vencer também naquela época, por quê? Porque eu participava das lives com ateus. Os ateus participavam das minhas lives também. Eu consegui conversar com os ateus também. Eu lembro dessa última live que eu participei e tenho que eu não lembro nem no canal de que, acho que era no canal do Wendel Marinho. O Wendel Marinho é um cara que ele se dizia agnóstico. Eu gostava dos vídeos dele, incentivava ele a fazer os vídeos dele e conversava com ele. A gente tinha amizade, a gente fazia lives em off juntos, né? A gente abria as salas, ficava de bate-papo de vários ateus.
e poucos religiosos, por exemplo, assim, religiosos que eu digo que altamente assumidos como uma pessoa que acreditava em Deus, e isso nunca foi suficiente para abalar a minha fé estar com eles. Pelo contrário, quanto mais eu estava com eles, mais fé eu tinha. Então, que medo é esse que os religiosos têm de. Que medo é esse? Os religiosos têm de ateu. O ateu não vai dominar o mundo não é dos ateus, os ateus sempre existiram. Você fala, mas os ateus existiam em menor quantidade porque eles tinham medo de se assumir ateus e porque os religiosos matavam e matavam mesmo. Os religiosos mataram Hipátia, que era uma mulher filósofa e tinha uma escola de filosofia, ou seja, escola entre aspas, ensinavam, porque essas pessoas ensinavam na Ágora. A Ágora é a praça pública, né? Então, mas essas pessoas ensinavam, falavam, filosofavam, exercitavam o direito de raciocinar, de pensar. Mas os religiosos mataram. Os religiosos mataram em vários outros lugares. Por exemplo, o budismo ele surgiu na Índia. Os budistas foram expulsos da Índia por diversos motivos. Um dos primeiros motivos que os budistas foram expulsos da Índia é porque eles não reconheciam, o próprio Buda não reconhecia a existência de um Deus nesse sentido. Só que na própria escritura tem dito que Buda era a própria reencarnação de Deus, ou seja, uma encarnação de Deus, não reencarnação, a encarnação de Deus com um propósito. Por quê? Porque as pessoas naquela época faziam muitos sacrifícios. Existia um sacrifício chamado Ashwamedha. Esse sacrifício era um sacrifício do cavalo, em que eles matavam um cavalo para sacrificar, assim como os judeus sacrificavam também, como os babilônicos, como os assírios, os sírios, e todo mundo sacrificando animais, sacrificando até gente. Né? A própria Bíblia tem uma descrição de uma pessoa sacrificando, que Deus havia pedido o sacrifício de um próprio filho, como outras pessoas sacrificavam. Então, ou seja, os budistas foram expulsos exatamente por isso, porque não acreditavam em Deus, que a gente chama de Mayavada. São pessoas impersonalistas que não acreditam, usado essas palavras técnicas na filosofia. Inclusive os indianos, eles não aceitam assim o título só de religião, né? É uma filosofia, né? É uma filosofia. Então, eles acabaram sendo expulsos por outros grupos, que, lógico que, tanto é que o próprio Dalai Lama é refugiado num território indiano, em que ali aquele povo é budista. Então, mas eles foram expulsos de lá exatamente por não serem religiosos, religiosos no sentido de acreditar em um Deus. Então, vocês, o budista não acredita em Deus, então, assim, e o budismo se espalhou, foi para várias outras partes e se ramificou, se fortificou, não tem a quantidade de milhões de coisa que tem, mas o budismo é muito adorado no Ocidente. É sempre citado em conversas, em rodas. Aí eu vou falar que o Pondé tem até um livro que ele fala desses jantares inteligentes, onde as pessoas falam sobre esse tipo de assunto, mas o budismo é forte pela sua filosofia, porque na verdade o budismo, a filosofia deles é a própria filosofia indiana, nos seus vários, a própria filosofia hindu retirada de algumas coisas para colocar em outro lugar, mas é basicamente isso. Só que eles tiraram a filosofia para poder falar de algumas coisas, mas tiraram também Deus do contexto. Então você tem a filosofia indiana com menos Deus, né? E isso irritou os indianos já naquela época, né? Já naquela época. Então, como assim tiraram Deus? E as pessoas não conseguem compreender e acham que todos os deuses... tem gente que fala que lá tem, sei lá, 30 milhões e isso não é realidade. Na verdade, é um Deus só com vários nomes. Por exemplo, você chama Krishna de Keshava, de Govinda, de Gopala, de Rishikesha e de vários outros nomes que são a mesma coisa, são só nomes dados
para ações que Deus ou que Krishna, né, vamos dizer assim, praticou. É como você diz, Deus é todo-poderoso, é o Senhor da guerra, é onipotente, onipresente. Isso aqui, cada uma dessas coisas aqui não é um Deus diferente, é o mesmo Deus, nomes dados por ações que ele praticou. Entendeu? É basicamente isso. Quando a gente observa assim algumas coisas, há mais semelhanças do que diferenças. Mas é isso. Então, assim, a gente não pode ter medo de ateu. O religioso não pode ter medo de ateu. O religioso tem que respeitar o ateu, assim como o ateu tem que respeitar o religioso, mas quando a gente for bater de frente com o ateu bater de frente com o religioso, tem que ser de forma respeitosa, cada um mostrando seu ponto filosófico. Porque, por exemplo, as pessoas que são ateias, que se identificam com os ateus, eles vão buscar ateus. Eles vão buscar ateus, vão fechar as portas para os religiosos, porque os religiosos dizem que tem o objetivo, que tem a incumbência de cristianizar o mundo, né? Estou falando dos religiosos cristãos. Assim como os muçulmanos querem, sei lá, islamizar o mundo, né? Os cristãos também querem cristianizar o mundo. Mas para cristianizar o mundo, nós temos que atingir todos os pontos. Sei lá, né? E eu digo aqui, eu não sou cristão, tá? Isso já deve ter ficado claro para vocês. Não sou cristão, mas eu professo, eu tenho essa dupla pertença, né? Que chama dupla pertença quando a pessoa tem mais do que uma religião, ou que se identifica com mais do que uma religião. Como eu já disse, eu me identifico com a religião cristã, né? Ou com os ensinamentos cristãos, fica melhor para mim, com os ensinamentos cristãos, mas me identifico também com os ensinamentos Vaishnavas. O Vaishnavismo é o, como é que eu poderia dizer, é a religião, é o monoteísmo dentro do hinduísmo. Os hindus também não se identificam como hindus, isso aí não foi um nome dado, não existe nas escrituras, né? Tanto é que a religião seria o Sanatana Dharma, né? Ou seja, a religião eterna, é o Sanatana Dharma. Então não existe essa questão do hinduísmo para o hindu, assim, como o Ocidente identificou. Na verdade, quem identificou assim foram os persas, que chegaram com essa questão de hindu para indianos. Então, acabou que o Ocidente adotou isso. Mas para o indiano mesmo, ele não se identifica com essa coisa de hindu, não, tá? Então, eu me identifico com essas duas vertentes. Eu acho interessante o judaísmo também, mas do ponto de vista dos meus estudos como teólogo, de observar as religiões comparadas. Eu só fui estudar religiões africanas ou essas coisas assim quando eu fui fazer uma pós. Eu tenho uma pós-graduação em História da África, afro-brasileira e indígena. Eu tenho uma pós-graduação nesta área. Então, foi quando eu fui me focar mais nisso, embora que eu tenha conhecimento disso. Por exemplo, no Brasil, se você for para algumas regiões, você vai ter muito disso. Você vai ter sincretismo religioso, e isso faz parte mesmo da cultura brasileira, o sincretismo religioso. Os cristãos, os cristãos que são, por exemplo, os espíritas se identificam como cristãos porque eles têm Cristo, embora os cristãos não aceitem, e aí vai, né? Então é isso, é uma grande mescla, uma grande, assim, vamos dizer assim, um grande conglomerado de pensamentos e posições filosóficas. Mas nós não devemos ter medo mesmo dos ateus. Eles não são bicho-papão e não devem nos assustar. Uns argumentos, nós não devemos ter medo da evolução, não devemos ter medo disso. Eu não sou, por exemplo, eu não sou evolucionista da Terra Nova de jeito nenhum. Eu tenho até medo desses caras que chegam com essa conversa de Terra Nova, de evolução de Terra Nova. E vendo o Marco Ebelin, que é um cientista, um cara
que já ganhou prêmios por descobertas incríveis na área da química, mas que depois que largou a academia começou a, sei lá, não sei se ele está bem, assim, com umas loucuras e tem mentido muito, usado falas desconexas e descontextualizadas de cientistas para mentir. E ainda fala assim, ó, tá aí na internet. Aí você vai lá na internet e vê que o cara não está falando aquilo que ele está dizendo. Então é complicado isso. Para justificar uma crença, não precisamos, não. Eu não tenho medo da evolução de forma alguma. Né? Eu até me coloco, o Evelyn disse que já foi o que eu digo que sou hoje, que é um evolucionista da Terra antiga. Para mim, a Terra tem realmente, e não tem nada que me diga. Pelo contrário, quando fala quando o cientista diz assim, olha, a Terra tem 14 bilhões, tem 20 bilhões, 600 bilhões, eu fico mais feliz ainda. Por quê? Porque isso fortalece mais ainda o meu pensamento e a minha crença em Deus, em que Deus realmente é grande, todo-poderoso, a ponto de ter todas essas coisas, de fazer todas essas coisas. Eu não posso diminuir Deus, eu não posso pegar Deus e colocar no meu bolso como eu coloco o celular, que é o que muita gente faz. Assim, não, tem que diminuir Deus. O Deus tem que ser tão pequeno que ele precisa se encaixar dentro da Bíblia. Aí não dá, né, cara? Deus não pode ser tão pequeno para se encaixar dentro da Bíblia. A Bíblia é que tem que se encaixar dentro do contexto de Deus. O Alcorão tem que se encaixar dentro do contexto de Deus. O Bhagavad Gita, ou os Puranas, ou os outros Upanishads, ou os Vedas, eles têm que se encaixar dentro do contexto de Deus, né? Deus que tem que se encaixar no contexto das escrituras. Né? Não, não. Porque se Deus se encaixa dentro desse contexto, é porque a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar, e você botar isso na cabeça de cristão é mais difícil ainda. Deus não tem que se encaixar no contexto das escrituras. As escrituras têm que se encaixar no contexto de Deus, porque Deus é muito maior. Se você pensar em Deus como ser humano, nós estamos dentro de Deus. Tem uma passagem engraçada numa escritura indiana em que Deus Krishna está comendo terra e a mãe dele vai lá reclamar com ele, vai brigar com ele e vai limpar a boca dele, briga com ele, se chateia com ele. Quando ele abre a boca assim, para ela fazer a limpeza lá da terra que ele comeu, quando ele abre a boca, a mãe vê todo o universo, né? Ou todos os universos, vê aquele, pelo menos, provavelmente deve ser o contexto do universo nosso aqui, porque são diversos, são vários, e ela vê tudo lá dentro da boca quando ele abre a boca, ela vê tudo. E ela consegue compreender que ela está lidando com Deus, e que tudo está em Deus. Né? Nós somos partes e parcelas de Deus, nós estamos contidos em Deus, e não Deus está contido na gente. Não. Se você quiser colocar Deus dentro do contexto da sua escritura, você está dizendo que Deus está contido ali, que Deus é um prisioneiro da sua escritura, que Deus é um prisioneiro do seu pensamento, Deus é um prisioneiro das suas ideias, e não é isso. Deus é muito mais amplo, é muito mais amplo. O cristão não deveria ter medo de evolução ou de qualquer coisa, que cientista nenhum deveria botar medo em cristão nenhum. Mas eu não sei, o cristianismo é uma religião de fato do medo, ela é uma religião tão do medo que os cristãos acabam fazendo essas coisas. Né? Os cristãos morrem de medo da evolução, morrem de medo de que Deus seja grande demais para eles, que eles querem que Deus fique dentro da Bíblia. Então isso é complexo, isso é difícil. E se a gente expandisse a mente um pouquinho, eu acho que é por isso que alguns livros da Bíblia foram rejeitados, são apócrifos, né? Porque eu acho que se vários livros, ou o livro, por exemplo, se o livro de Enoque tivesse dentro da Bíblia, dava um choque federal. Dava um choque federal se ele tivesse lá, porque ele ia conflitar com algumas coisas. Né? Então, assim, é complexo isso. Então, mas é isso. Então, não deixar, senão a gente vai conversando e vai ficando empolgado e quer conversar mais ainda.
Então, pode ser que eu faça uma outra live e converse mais sobre isso, complemente mais isso, mas o meu recado, se eu pudesse dar um recado para os cristãos mesmo, seria esse o fim que eu falo, o final que eu estou falando aqui. Se eu pudesse dar um recado para os cristãos, se eu pudesse ser ouvido pelos cristãos, eu diria: não tenham medo de ateus, não tenham medo de evolução, porque tudo isso é Deus. Não queiram colocar Deus dentro das escrituras. As escrituras é que devem estar dentro de Deus, do contexto de Deus. Não tenham medo disso. Não há motivo para ter medo. Eu não consigo vislumbrar nenhum medo. Será que eu estou tão avançado assim a ponto de cair? Eu não sei se é porque um colega meu falou que eu fui abduzido quando eu contei uma história para ele, que eu já contei aqui, né, essa história. E aí a gente estava conversando, aí eu falei para ele, aí ele começou a falar de Astacharan, e eu falei para ele que para mim Astacharan é um demônio, e eu já gravei vídeo sobre isso, e eu não tenho qualquer intimidade com Astacharan, e entendeu? Mas eu conversando com esse amigo, ele veio com esse papo e eu já descartei essa possibilidade. Então é isso. Você que é religioso, que acredita em Deus, não tenha medo de ateu e nem de evolução, porque tudo isso é Deus. E não tente colocar Deus dentro da sua escritura. Tente colocar a sua escritura dentro do contexto de Deus. Aí eu tenho certeza que a coisa vai fluir mais. Mas é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima, obrigado mesmo aí.